Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta, eu sou professora de História do IFMG Campus Betim e tô aqui juntamente com a professora Paula para a gente corrigir mais uma questão de vestibular de História com vocês hoje. Ei, meninos e meninas, tudo bem? Eu sou a Paula, como a Marta disse, também professora de História do Campus Betim. Hoje a gente vai começar com a questão de número 69 do Enem. Isso, do Enem de 2021, tá, gente? A 69 aqui é da prova azul, que é a que a gente vai estar corrigindo com vocês, fica as informações certinhas para vocês ali na apresentação, tá? Eu vou ler o textinho, essa questão começa com texto, então eu vou ler o texto para vocês e a Paula vai depois comentar a questão e as alternativas, tá bom? Então vamos lá. Questão 69. O governo Vargas, principalmente durante o Estado Novo de 1937 a 1945, pretendeu construir um Estado capaz de criar uma nova sociedade. Uma dimensão chave desse projeto tinha no território seu foco principal. Não por acaso foram criadas então instituições encarregadas de fornecer dados confiáveis para a ação do governo, como o Conselho Nacional de Geografia, o Conselho Nacional de Cartografia, o Conselho Nacional de Estatística e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Este de 1938. E esse é um trechinho, então, do texto, né, A Conquista do Oeste. Então, pessoal, primeira coisa que eu quero que todo mundo que está nos assistindo faça é anotar no caderno a temporalidade, que vou passar para vocês agora, sobre a Era Vargas. O Estado Novo é uma das etapas da Era Vargas, é o momento de instauração da ditadura varguista. Mas antes disso, Vargas já tinha ocupado, ele já estava no poder no Brasil desde 1930. Então, o que a gente chama de Era Vargas é o período que vai de 1930 a 1945, e ele é dividido nas seguintes etapas. 1930 a 34, a gente tem o governo provisório. Esse termo governo provisório vem do fato do Vargas governar sem a presença de uma Constituição. Para quem não se lembra, em 1930, o Vargas toma o poder com a ajuda dos tenentes e de outras oligarquias, como a da Paraíba, a do Rio Grande do Sul, a qual ele pertencia, e também com o apoio de Minas Gerais. Ele dá um golpe de Estado e assume o poder porque ele não reconhece o resultado das eleições de 30, em que foi eleito o presidente Júlio Prestes. Então, como ele não reconhece o resultado e chega ao poder, a gente chama esse evento de golpe de Estado, apesar de, na historiografia, esse contexto, esse evento, esse processo ser reconhecido como Revolução de 30. Em 34, o Vargas promulga a Constituição, depois do Brasil passar por uma guerra civil, em 32, estourada em função da ação de São Paulo. De 34 a 1937, a gente tem a etapa do governo constitucional do Vargas, então ele governa, ele se mantém no poder ao lado, né, governando ali amparado pela Constituição de 34, e em 37, com o aumento do anticomunismo no Brasil, depois do movimento conhecido como insurreição comunista, o Vargas justifica o fechamento do regime e a instauração da ditadura, dizendo que seu objetivo era combater o avanço dos comunistas no Brasil. Tá? E aí ele vai ficar no poder de forma autoritária até 45. Apesar da ditadura, existe um longo debate sobre esse contexto ditatorial do Vargas, e que marca um conceito importante também para vocês anotarem aí, depois pesquisarem mais profundamente, que é a ideia de uma modernização conservadora sendo implementada no Brasil. O que seria a modernização conservadora? A tentativa de tornar o Estado brasileiro mais moderno, mais avançado, mais eficiente, mas sem que isso significasse uma construção democrática ou uma construção da modernidade pautada na participação popular, no reconhecimento dos direitos dos cidadãos de forma ampla. Então, é verdade que durante a ditadura o Vargas concede várias garantias e direitos, inclusive trabalhistas, como a CLT, que é publicada, a Consolidação das Leis Trabalhistas, é consolidada em 43, né? Então, não é que não houve conquista de direito nesse período, mas a modernização que o Vargas implementa, e aí a construção desses institutos citados no textinho, né, fazem parte desse projeto de modernização,
ela se dá sem uma ampliação da participação popular. É o movimento do Estado se impondo à sociedade, e não do Estado com a sociedade construindo um novo país, tá? Eu vou chamar atenção para o nome do texto, A Conquista do Oeste, é o nome do livro ali do texto, né? Que a Marta citou. A Conquista do Oeste é uma expressão que define para a gente uma das políticas do varguistas, que era a ideia de você, dentro desse projeto de modernização brasileira, ocupar os espaços vazios que ainda existiam no Brasil, tá? O que seriam esses espaços vazios? Estados, territórios e regiões pouco ocupados por pessoas, pouco populosos nesse sentido, né? Com uma população ainda pequena, o que traz vários problemas para o Estado. Entre esses problemas, uma dificuldade de desenvolvimento dessas regiões, né? E também uma dificuldade de manutenção da segurança mesmo, da ocupação desses territórios e segurança e proteção, tá? A partir do Estado. Então, essas são as informações que a gente consegue retirar desse trechinho. Como a gente sempre destaca com vocês, é importante ter atenção aos textos de motivação, à fonte que a questão traz. Agora a Marta vai ler o comando para eu comentar com vocês. Vamos lá, então. A criação dessas instituições pelo governo Vargas representa uma estratégia política de: letra A, levantar informações para a preservação da paisagem dos sertões. Por que a letra A não é adequada para responder a nossa questão, gente? Ela sugere uma postura estatal quase ambientalista, né? Nesse sentido, muito próximo das preocupações atuais. Apesar do Vargas ter uma preocupação, ou o Estado varguista se preocupar com o sertão em termos de ocupação, de segurança, de presença do Estado, então ali uma estratégia de tentar combater o cangaço, né, o movimento cangaço. O Vargas fazia um investimento muito grande, não no trabalhador rural, esse grupo foi esquecido durante a era Vargas, mas no crescimento, havia um incentivo ali estatal ao latifúndio, aos grandes fazendeiros, à grande propriedade. Então, isso tudo acontecia no sertão do Brasil, mas não uma tentativa de preservação da paisagem. A gente poderia dizer que é até o contrário, a tentativa é de modernizar os territórios, né? Então, por isso, mudar um pouco a paisagem, não tanto essa pegada quase ambientalista que a letra A sugere, tá? É uma visão ainda de dominar, né, e não de preservar. Letra B, controlar o crescimento exponencial da população brasileira. Mais do que controlar o crescimento da população, o que o Vargas quer fazer é conseguir mover essa população, tirar a presença muito grande de pessoas em determinadas regiões e tentar motivar essas pessoas a irem para os espaços mais vazios do país. Então, os institutos não foram criados com o objetivo de controlar o crescimento. Não era, nesse momento, um problema a população brasileira, a quantidade de pessoas que existe no Brasil. O problema, na concepção do governo varguista, era a distribuição dessa população. Por isso que a letra B não está correta. O crescimento, ele inclusive era oportuno, né, para esse movimento expansionista, né? Letra C, obter conhecimento científico das diversidades regionais. Isso, esse é o nosso gabarito, tá? É a letra C. A ideia do Vargas era, com essas instituições que ele está criando, conhecer o território, conhecer geograficamente, mas também social e politicamente cada uma das regiões. Então, os censos funcionam, né? O IBGE fazendo censos e levantando informação sobre a população. É uma forma de orientar as ações do Estado, fazer um mapeamento cartográfico, conhecer cada parte do território brasileiro, também permitia tornar mais eficiente as ações estatais e, da mesma forma, pensar a geografia, não só física, mas política, né? Então, por isso, a letra C, vocês vão ver aqui comigo depois que a gente passar por todas, é a mais adequada, é o que tem mais a ver com o texto de motivação, a fonte que a questão trouxe, tá? O que a gente pode tirar de informação aí é a preocupação do governo varguista em conhecer o território e conhecer as diversidades regionais, as diferenças de cada região, para planejar essa modernização conservadora. Letra D, conter o fluxo migratório do campo para a cidade.
O livro que foi destacado para a gente no enunciado é A Conquista do Oeste. E o Vargas, ele cria uma política chamada, né, que ficou se inspirando ali no termo usado nos Estados Unidos, que ficou conhecida como a política da marcha para o Oeste. A ideia do Vargas não é impedir esse fluxo migratório necessariamente do campo para a cidade de forma irrestrita. O que ele quer é motivar as pessoas, de fato, a não ficarem indo tanto, sobretudo para as cidades da região sudeste, mas que essas pessoas migrassem para esses outros territórios menos ocupados, como eu já mencionei com vocês, né? Então, um dos territórios em que a política da marcha para o oeste ficou muito famosa, né, foi ali, de fato, implementada, é hoje o que a gente chama do estado de Goiás, que era Goiás, Tocantins, né? A marcha para o oeste do Vargas ali, ela se deu muito baseada na criação de colônias agrícolas. A ideia era incentivar as pessoas do Nordeste, ao invés de buscarem condições de vida melhores no Sudeste, indo para cidades, a ideia é que eles fossem para esses territórios pouco ocupados, tá? Então, a ideia não é exatamente conter o fluxo migratório, era redirecionar esse fluxo migratório. E a última alternativa, letra E, propor a criação de novas unidades da federação. Essa alternativa não está correta nesse sentido, porque a ideia, apesar de haver um rearranjo das unidades da federação, nos anos 30, 40, uma preocupação em se pensar essa divisão, né? Tanto que depois Goiás e Tocantins se separam e tudo. A ideia é que não era, o Vargas não tinha pretensão de criar mais estados, unidades da federação que a questão cita, são os estados. A ideia é redistribuir a população dentro desses estados para garantir o que ele queria, que era a modernização conservadora. Combinado? Isso, eu acho só um comentáriozinho. É só um comentáriozinho, né, Paula? Eu acho que essa é uma questão que traz para a gente pensar, né? Ela traz ali para o aluno pensar essa relação entre o conhecimento, né, do território, na questão aqui, mas sobre o conhecimento e as políticas públicas, né? Isso, vou destacar então para os alunos aqui, Marta, que política pública, inclusive, é o nome, a expressão que a gente usa para falar das ações do Estado, né, as intervenções do Estado. Então, é isso mesmo, é uma questão que está tentando ver ou discutir a relação entre conhecer o território, conhecer a população, conhecimento que o Estado tem e a capacidade deles de atuar, né? E vou destacar para os alunos a importância da temática, né, da Era Vargas, é uma temática que aparece muito nas provas do Enem. Então, quem está se preparando aí para o exame, é um dos conteúdos que vale a pena dar uma olhada com mais carinho, não é isso? Isso mesmo, né? Nessa seleção mesmo de 2021, tem mais de uma questão sobre a Era Vargas, então realmente é uma temática muito recorrente que tem que se dedicar um pouquinho. Acho que é isso, né, Paula? Fiquem bem e nos encontramos em breve. Até mais.